pulling my attention away. He's been making me dream while awake. Oh, damn it all, I'm in love. I'm in love. I've got. Olá, gente. Vamos começar a fazer um estudo agora sobre as substâncias de uma maneira geral, que nós chamamos um estudo das funções inorgânicas. Vamos então examinar alguns materiais do nosso cotidiano. Por exemplo, cal, a cal virgem. A cal virgem tem a fórmula CaO. Bem, então você não sabia que cal virgem tinha essa fórmula, agora já está sabendo. Depois, a fumaça do cigarro. A fumaça do cigarro tem vários componentes. Um deles é o CO2, o gás carbônico. O ferro, depois de um certo tempo exposto ao ar, ele vai se enferrujando. Então, a ferrugem é um material que foi originado no ferro, mas tem aquele aspecto meio amarronzado, meio avermelhado. É a ferrugem. Muito bem, aí quando você começa a estudar química, você vai começar a verificar o seguinte: essas fórmulas têm alguma coisa assim em comum. São tão diferentes, né? Cal virgem, fumaça do cigarro, a ferrugem, mas depois se descobriu que todas elas contêm o oxigênio. Então, o que existe de comum nessas fórmulas? Óxido de cálcio, CaO, o dióxido de carbono, CO2, e o F2O3, a ferrugem, é o oxigênio. Bem, então preste atenção, porque a gente vai agrupar substâncias agora conforme as suas propriedades, ou seja, conforme o que elas têm de comum nas suas fórmulas. Essas substâncias apresentadas são óxidos. Vamos continuar examinando mais algumas outras substâncias, alguns outros materiais. Um material que você compra em lojas de material de construção chamado ácido muriático. Quando você examina a fórmula, você vai ver que a fórmula é HCl. Tem o hidrogênio colocado do lado esquerdo. O vinagre tem uma substância azeda, todo mundo conhece, que é usado nas saladas. A gente observa a fórmula agora, H4C2O2, você vai observar que tem hidrogênio colocado do lado esquerdo. Na maneira de escrever, já está mais ou menos se identificando. Na uva, existe um ácido chamado ácido tartárico. Você pode observar pela fórmula, que é H6C4O6, mas você vai notar que o hidrogênio está escrito do lado esquerdo. Bem, todas essas substâncias são ácidas. I'm in love. I've got a little crush again, and I can't get him out of my head. And I'm a little bit sighing, 'cause I can't stop daydreaming. Vamos continuar examinando ainda outros materiais. Por exemplo, a soda cáustica, que é usada muitas vezes para desentupir pias de cozinha. Então, a soda cáustica tem a fórmula NaOH. Observe que agora você tem assim o grupo OH do lado direito. Uma outra substância é a cal hidratada. Veja bem que a cal hidratada é bem parecida com a cal virgem, que foi a cal apresentada logo no início. A cal hidratada tem a seguinte fórmula, CaOH2. Então, de novo, você vai ver o grupo OH colocado do lado direito. E o leite magnésia tem a fórmula MgOH2. Então, você vai, de novo, vai observar que tem esse grupinho OH colocado do lado direito. Essas substâncias, elas são chamadas de bases, ou apenas de hidróxidos. E ainda agora, para a gente dar um fechamento nessa apresentação, você vai ver o seguinte: existe uma coisa que você conhece o nome de gesso. Quando você quebra o braço, alguém quebra o braço, a perna, você vai engessar. Gesso é uma substância cuja fórmula é CaSO4. Muito bem, você vê que não tem só o oxigênio, não tem só o hidrogênio, nem tem grupo OH. É uma nova fórmula, uma nova coisa, uma nova substância. Um outro material que às vezes você tem em casa que se chama bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio tem a fórmula NaHCO3. Tudo bem? Mas você não vê que o H está colocado do lado esquerdo, não tem só oxigênio, isso aí é um sal. E finalmente o cloreto de sódio, o NaCl, que já é chamado na sua casa de sal. Veja bem que não tem H, não tem OH. Esses materiais, essas substâncias, elas são chamadas de sal, porque o sabor delas, algumas são mais salgadas, outras são praticamente sem gosto de sal, mas existem algumas coisas assim, não existe uma parte da fórmula que seja comum a todas elas. Uma das características dos sais
é que eles têm um sabor levemente salgado. Alguns mais salgados do que outros, lógico. Mas, só olhando a fórmula, não dá para você saber o que é aquela coisa, esse material. Agora já dá para fazer duas definições, dois conceitos. Primeiro, o que é uma função química. Então, uma função química é um grupo de substâncias que apresentam algo em comum. Isto é, que funcionam de forma semelhante. E a definição de óxido? O óxido foi o primeiro grupo de substâncias apresentadas. Veja bem que em todos eles tem o oxigênio, certo? Então, assim, óxidos são substâncias constituídas por apenas dois elementos, ou seja, são substâncias binárias, sendo que um deles é o oxigênio. E o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo. Então, revendo, a primeira substância apresentada foi o óxido de cálcio, cuja fórmula é CaO. É oxigênio e cálcio. Você só tem dois elementos. E entre o cálcio e o oxigênio é mais eletronegativo. A outra substância foi o gás carbônico, cuja fórmula é CO2. Então, você vê dois elementos, o carbono e o oxigênio. E entre carbono e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, CO2 é um óxido. Já a fórmula que vou apresentar agora se chama metano. Ela é CH4. Veja bem que aí não tem nem oxigênio, então essa substância não é óxido, tá certo? A substância que vem a seguir é o OF2, que se chama fluoreto de oxigênio, ou você pode chamar de difluoreto de oxigênio. Veja bem que tem dois elementos, um deles é o oxigênio, mas entre o oxigênio e o flúor é o mais eletronegativo, então essa fórmula não é considerada um óxido, mesmo tendo oxigênio, tá bom? E, finalmente, vamos ver mais uma fórmula bastante conhecida, que é o H2SO4. H2SO4 é a fórmula do ácido sulfúrico. Mas espera um pouco. Quantos elementos tem essa fórmula, essa substância? Tem 3 elementos, tem o hidrogênio, enxofre e oxigênio. Deveria ter só 2 para ser óxido. Então, essa substância não é óxido porque apresenta 3 elementos em vez de ter apenas 2. Bom, agora que a gente já tem a definição assim na cabeça, já mais ou menos estabelecida, então agora vamos ver como é que a gente faz as fórmulas dos óxidos. As duas primeiras fórmulas que a gente vai estudar são o Na2O e o PbO2. O Na2O é chamado de óxido de sódio e o PbO2 é chamado de óxido de chumbo 4. Mas vamos compreender como é que essas fórmulas foram montadas. Assim, sódio. Qual é o número de oxidação do sódio? Sódio, NOx mais 1. E os óxidos? Bom, os óxidos sempre tem oxigênio, certo? E o oxigênio tem carga sempre menos 2. Então, na hora de você fazer a fórmula, você vai trocar as cargas. Ou seja, se o sódio é mais 1, esta carga mais 1 ela vai virar o índice para o oxigênio. E o oxigênio é menos 2, essa carga 2 vai virar índice para o sódio. Então, você vai encontrar uma fórmula assim, Na2O1. Só que o número 1 não se escreve nas fórmulas, então você vai escrever apenas Na2O. Tudo bem? Então, só para você prestar bem atenção, quer dizer que o número de oxidação de um elemento é transformado em índice do outro elemento na hora de você construir a fórmula dos óxidos, tá certo? E aqui tem um pequeno detalhe. Com relação ao óxido de chumbo, na hora que você vai fazer essa montagem, o chumbo é mais 4. E o que acontece é que o oxigênio é menos 2. Na hora que você inverter essas cargas, vai ficar assim, Pb2O4. Mas 2 e 4 podem ser simplificados por 2. Então ficaria assim, PbO2. Tá certo? Sempre que você tiver um metal ligado ao oxigênio e você puder fazer a simplificação, você deve fazer sim a simplificação. Em vez de você escrever Pb2O4, você vai escrever apenas PbO2. Tá bom? Vamos fazer um pequeno exemplo. Cause I can't stop daydreaming about the
O exemplo fala assim: sabendo que o oxigênio apresenta NOx igual a 2-, determine o número de oxidação do elemento ligado ao oxigênio nos óxidos a seguir. O primeiro óxido é H2O. Aqui é uma coisa interessante, porque a água, então, é um óxido, tá certo? A água é um óxido. E a letra B, Cl2O7. Então, vamos verificar qual é o número de oxidação do outro elemento que está ligado ao oxigênio, porque eu já sei que o oxigênio é 2-, ou -2, se você quiser falar assim. Então, como é que você vai fazer o cálculo do NOx do hidrogênio? A fórmula é H2O, certo? Então, você vai colocar assim um X em cima do hidrogênio. Eu já sei que o oxigênio é -2. Então, se é negativo, o outro vai ser positivo. O outro vai ser mais X. Vezes 2, porque na fórmula da água tem 2 hidrogênios. Então, vai ficar 2 vezes X mais 1 vezes -2, porque só tem um oxigênio. E a soma total tem que ser igual a zero. Quer dizer, na hora que você somar todas as cargas, deve ser igual a zero, porque a fórmula final é neutra. Então, e se 2x é igual a mais 2, então x vai ser igual a mais 1. Então, x é mais 1, quer dizer que o número de oxidação do hidrogênio é mais 1. Fácil, né? Vamos pegar o outro caso aqui, Cl2O7. O Cl2O7 tem o seguinte nome, ele é chamado epitóxido de dicloro. O importante é saber o seguinte, qual que é o NOx do cloro? Vai ser mais X, ou X+. E do oxigênio vai ser 2-? Bom, vamos fazer a soma. A soma tem que ser igual a zero. Então vai ficar assim, 2 cloros, né? Então vai ficar 2 vezes mais X, mais 7 vezes -2, isso vai ser igual a zero. Logo, 7 vezes 2 dá 14, dá menos 14, passa para o outro lado, vai ficar 14. Então vai ficar 2x igual a 14. Então, x vai ser igual a 7. Então, o número de oxidação do cloro, nesta fórmula Cl2O7, ele é 7+, ou mais 7, se você quiser assim chamar. Agora, gente, é fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!